Oi, eu sou a professora Maiara Brasil, tá? Sou formada em História pela UEMA, sou licenciada em História pela UEMA e a convite da Escola Coelho Neto, eu estou fazendo pela segunda vez um vídeo, né, uma aula em vídeo para os meus alunos do nono ano. Então esse assunto aqui é o mais simples possível, ser bem breve, vai ser um assunto bem simples que é voltado para o nono ano. Não é porque é simples que não é complexo, porque é complexo, é um assunto social que a gente pode estar analisando ainda hoje no nosso dia a dia em relação às autoridades que nos cercam hoje em dia. E o tema, né, é República Velha, que eu já estava começando a falar sobre isso, né, sobre autoridades. Então é esse momento de República Velha, é a primeira república do Brasil, instituída em 1889. O objetivo dessa videoaula é que os alunos da escola, principalmente os alunos da escola, possam estar acompanhando esse processo para que não seja interrompida essa aprendizagem, esse desenvolvimento dos alunos, para que a gente possa continuar juntinhos, que vocês possam acompanhar o nosso trabalho e também possam comentar, possam fazer atividades. Nós vamos ter outro vídeo também para atividades que será postado em breve. E é esse o maior objetivo. Então vamos lá para o assunto de hoje, que é muito extenso, e como é República Velha, a Primeira República, é um assunto muito extenso, tem muitas coisas que são faladas. Nós vamos hoje focar sobre a Revolta de Canudos, né? Até aqui nós já vimos muita coisa, a nossa turma já viu muita coisa sobre República Velha, né? Como foi proclamada a República, como é que aconteceu esse processo de proclamação. Nós já vimos quais foram os grupos que participaram desse processo de república no Brasil, né? Nós vimos que aí os pobres não estavam participando tanto desse progresso que era colocado como progresso, então os pobres continuaram marginalizados. E nós vimos também as primeiras crises, o encilhamento, o governo de Deodoro da Fonseca. Nós já estudamos sobre o governo de Floriano Peixoto, né, o Marechal de Ferro, conhecido como Marechal de Ferro. Nós vimos as revoltas que teve no período dele, que no momento eu lembro da revolta da Armada, né, e lembrei da outra federalista. E aí nós vamos ter, já vimos um pouco sobre as oligarquias, como é que funcionavam as oligarquias, o poder, como era imposto o poder, como era violento também a forma que essas autoridades se impunham à sociedade, às pessoas mais humildes, às pessoas mais pobres, de uma forma bem violenta. Nós vimos isso nas aulas passadas. Hoje nós vamos ver as consequências de tamanha pobreza para os pobres, né? Tamanha marginalização, tamanha violência com eles, né? Então nós vamos ver as consequências, porque os movimentos sociais, na Primeira República, eles vão surgir da necessidade do povo de falar, de se expressar, porque ninguém consegue ser oprimido por muito tempo, né? Ninguém consegue aguentar tudo calado por muito tempo. Pode até sobreviver uma geração, mas uma hora as pessoas vão desejar mais a liberdade, desejar uma condição de vida melhor. E no Brasil aconteceu justamente isso. Até 1970, que já é quase o final do século XX, a maioria das pessoas viviam no campo, né? A população era agrária, vivia do que a terra dava, da criação de animais, né? De agricultura de subsistência. E a maioria da população, ainda no século XIX, no final do século XIX, no comecinho do XX, não tinha assistência médica. A maioria das pessoas não tinha nenhuma acessibilidade para saúde era coisa de gente rica, né? E aí o governo começou a ter algumas medidas que nós vamos ver mais na frente para poder vacinar a população, para atingir essa população, claro. Mas olha, até então, até aqui, nesse período aí dos primeiros 20 anos de república, a população ainda era muito agrária, muito pobre, sem assistência médica, com muito menos bem menos o acesso à educação. Então, muitos tinham ainda o misticismo envolvido. O que é o misticismo? São aquelas crenças que são herdadas pelo senso comum, são essas crenças
de achar que sempre tem algo envolvido com Deus nas atitudes de alguma pessoa ou na fala de alguma pessoa, né? Então, o misticismo é isso, é o culto, é a crença, de várias situações relacionadas ao divino. E é aí que entra a revolta de Canudos. As pessoas estavam vivendo esse momento de agitação, de pobreza, e apareceu uma figura importante que nós chamamos de Antônio Conselheiro, né? Antônio Conselheiro, o nome dele real era Antônio Vicente Mendes Maciel. Estou lendo aqui, né? Porque os nomes às vezes são bem extensos, mas pode gravar esse nome aí. É Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o nome dele, conhecido como Antônio Conselheiro. Conselheiro por quê, gente? Porque ele nasceu no Ceará e aí, em 1830, e aí quando a mulher dele abandona ele ficou um pouco para baixo. E aí ele se dedicou a vida dele a sair pelo sertão pregando e dando conselho aos mais pobres, né? Reformando capelas, construindo capelas, reformando cemitérios. Então, ele fez um trabalho social muito grande que acabou atraindo muitas pessoas, muitos seguidores. Por isso que as pessoas chamavam ele de conselheiro. E até relacionava a figura dele com um ser divino, mandado por Deus, né? Com um Messias. Algumas pessoas costumam chamar, né, esses movimentos, outros movimentos que nós vamos estudar mais na frente, como até movimentos messiânicos, né? Se você acompanha a Bíblia, Messias, o Messias é o que? É o prometido, aquele que vem para salvar o mundo. Jesus, de acordo com a Bíblia, é o Messias. A Bíblia cristã é o Messias, aquele que vem para salvar o mundo. Então, muitas pessoas chamam esse momento aí de revolta de Canudos, de Contestado, de outro, né? Outros que nós vamos ver, como os movimentos messiânicos, porque Antônio Conselheiro ele vai conquistar a população e a população vai acreditar que ele é algum enviado por Deus para salvar o povo da miséria e da pobreza. Nós sabemos, porque a gente já estudou esse conteúdo em sala de aula, nós já sabemos que as oligarquias elas eram opressoras, elas não estavam muito a fim de acompanhar o desenvolvimento da população mais pobre, né? Queria mais era sugar para ela os benefícios e os privilégios. E aí, por conta disso, quando apareceu alguém falando que o povo ele não devia estar na pobreza, que o povo ele deveria estar se organizando para viver em paz, viver da terra, sem precisar devolver para algum coronel, para alguma autoridade, sem precisar pagar imposto para o governo, sem precisar ter medo da polícia, porque seria um lugar de paz, de calma. Então, o Antônio Conselheiro, gente, com certeza vai ser associado a uma figura divina, uma figura enviada por Deus, um santo, né? E é nesse aspecto aí que já tendo alguns seguidores, que junto com os seus seguidores vindo de várias regiões, gente, de Pernambuco, de Sergipe, do Ceará que ele veio, e também ele vai se fixar ali na Bahia, né? A revolta de Canudos ela vai acontecer no interior da Bahia, que é justamente onde eles vão se fixar. Quando eles se fixam ali no interior da Bahia, né? Numa fazenda chamada Canudos, e é por isso que é o nome da revolta, Revolta de Canudos, porque eles se fixaram ali na região onde tinha a fazenda chamada Canudos, eles se fixam lá, né? E vão chamar esse lugarzinho aí de Arraial de Belo Monte. E esse arraial chegou a acolher mais de 30 mil pessoas, em torno de 30 mil pessoas. Porque, gente, todo esse discurso aí de que eles poderiam viver em uma terra, plantar nessa terra, plantar e comer, né? Eles estavam tão miseráveis que acho que a ostentação deles, o sonho de consumo deles era ter uma terrinha para plantar, é o que todo mundo quer, né, gente? Ter um sossegozinho na vida. Então, eles só queriam isso, eles queriam só um lugarzinho para eles plantarem, criar ali as ovelhas dele, criar ali o gado dele e comer aquela comidinha, aquele jantar. E o legal do Arraial do Belo Monte é que eles trabalhavam em mutirão, eles construíram ali o arraial em mutirão, ou seja, todo mundo construía as casas juntas, por isso que cresceu muito rápido, eles fizeram muitas casinhas, né, porque eles trabalhavam juntos, era em mutirão que eles trabalhavam, e também eles plantavam, eles cuidavam de animais, e aí o que eles comiam, o que era necessário para eles comer, né, eles guardavam na casa deles, e eu falo da população, né, dos moradores do arraial. Eles plantavam, comiam o que eles plantavam, eles cuidavam de animais, eles consumiam a carne desses animais, e o que sobrava, ou então se tivessem um pouquinho a mais, o que era necessário para eles,
eles doavam os demais, ou seja, eles compartilhavam a comida com os demais, eles compartilhavam o alimento, e isso fez com que amparasse também muitos idosos e muitos doentes. Então era um lugar de tranquilidade, de paz na visão do sertanejo, né? Porque lembrando que essas áreas aí que ele passava era do sertão, era aquela parte mais seca, aquela parte não é que seca, é que tem uma característica própria, uma característica natural própria, e aí eles tinham mais essa dificuldade mesmo de alimentação, e aí já tinha coronéis que eram bem opressores, já tinha uma polícia que não servia para a segurança deles, mas para colocar medo, né, mais violência. Eu falo nesse sentido aqui, na República Velha, tá, gente? Falo na República Velha. E também tinha a igreja, né, que a igreja ela fazia esse papel social também, mas os sertanejos não se sentiam acolhidos pela igreja, se sentiam marginalizados também pela igreja. Então, por causa disso, o arraial era um lugar de paz. Era um lugar onde eles se encontravam em paz, né, com esse desejo, esse sonho de tranquilidade. Era o mínimo do possível para viver, mas eles estavam melhor do que quando eles moravam fora desse arraial. Então, para eles, até Euclides da Cunha, ele faz uma citação de que 99% das coisas que eles produziam, eles davam para Antônio Conselheiro. Eles ficavam com 1% e ainda ficavam felizes, ou seja, esse 1% para eles é como se fosse um céu na terra, porque eles estavam bem piores fora desse arraial. Então, eles achavam realmente que era um céu na terra. Por isso que a figura do Antônio Conselheiro foi colocada como um santo, como um beato, né? Isso ameaçou, claro, alguns grupos, como a Igreja Católica, ameaçou o governo porque eles não estavam pagando impostos, e também os militares, eles se isolaram mesmo de tudo que era externo, eles recebiam as pessoas dos sertanejos, mas eles não se envolviam com nada do que estava acontecendo no Brasil, né? Eles mesmo tinham uma forma de funcionar, não pagavam imposto. O Antônio Conselheiro tinha uma autonomia enorme, tinha uma liderança enorme, isso ameaçava o governo também. Então, por causa disso, esses grupos eles vão ser aí bem presentes para a destruição de Canudos, porque, gente, vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Canudos ele vai cair, né? Canudos, os sertanejos vão perder. Isso é um spoiler que eu já tô dando, né? Então, vamos lá. Os fazendeiros, qual era o problema dos fazendeiros? Temiam perder a mão de obra. Então, temos aí primeiro grupo, os fazendeiros, coronéis. Temiam perder a mão de obra. O seu povo estava saindo das fazendas e indo morar no arraial, né? No arraial. O governo não aceitava a autonomia de Canudos. Canudos tinha sua própria autonomia, né? Tinham sertanejos que trabalhavam para a segurança, tinham agricultura e subsistência, não pagavam impostos, né? Tinha uma liderança como Antônio Conselheiro. Então, para quê que eu vou obedecer ao governo, né? E a igreja, porque Conselheiro era uma liderança espiritual para eles, e a igreja não reconhecia essa liderança e é uma ameaça também ao domínio que a igreja tinha, porque a igreja nessa época não é só questão missionária, né? Na questão, né, aí no período da República Velha, a igreja ela não é só um lugar de missão, né, de pregação. A igreja era o Estado também, a igreja estava envolvida com o Estado, a igreja estava envolvida com as questões políticas, era muito forte politicamente. Então, não era só uma questão de fé, né, era uma questão de Estado mesmo. O conflito começou entre 1896, começou em 1896 e foram mandadas 4 expedições, ou seja, esse período de Guerra de Canudos, né, não foi uma guerra, foram 4 expedições, então foi 4 conflitos. Em que período mais ou menos? Entre 1896 a 1897, tá? Que foi o último conflito, foi em 1897. Então, as 3 primeiras foi um fracasso, né? O governo federal queria entrar, pegar o Antônio Conselheiro, prender ele e liberar os sertanejos para que eles voltassem para as suas antigas casas, que eles voltassem para as suas regiões. Já lá não tinha só pessoas da Bahia, tinha pessoas que seguiam o Antônio Conselheiro, que ele era muito popular. E aí as 3 primeiras expedições entraram, perderam. A terceira vez que eles entraram, gente, foi assim eles perderam muito feio. Os sertanejos lutaram bravamente. E aí essa derrota do governo foi tão feia que os políticos começaram a falar muitas coisas. Olha o poder da mídia, né? A mídia ela manipula bastante a gente.
E a mídia que eu falo hoje, no século XXI, não é só a TV, né? O WhatsApp, as redes sociais aí são fortes influenciadoras das nossas opiniões e muitas vezes as notícias que são compartilhadas têm um teor, né, de um ladinho, de um grupo. E aconteceu isso no século XX com a terceira expedição que falhou. A imprensa, a mídia, até os políticos começaram a falar tanta coisa sobre o Arraial, né? Uma das principais coisas que eles falaram, que eles afirmaram, é que o Arraial o objetivo do Arraial é de voltar à monarquia, né? De que Antônio Conselheiro queria acabar com a república, queria ser rei, né? Isso vai acontecer também com outros movimentos messiânicos, outros movimentos sociais. Dizia que ele era uma ameaça mesmo à república e que tinha que ser combatido mesmo, que tinha que entrar para matar. Em outras palavras, né? Tinha que entrar para matar. Claro que eles não disseram isso, mas praticamente era isso que eles queriam dizer, né? Vamos entrar para acabar mesmo com quem estivesse na frente. Tanto é que quando eles entraram na quarta vez, não foi para, né, conversar, dialogar, foi para entrar para matar quem estivesse na frente. Até que eles se rendesse, teve pouco sobrevivente, gente. Em 1987, o governo federal entra para destruir mesmo o Arraial, com 7.000 soldados, 18 canhões, tá? Que na época era muita coisa. Então, os sertanejos tinham armas, alguns tinham armas, claro, mas a maioria eram sertanejos, gente. A maioria era sertanejo, enxada, foice, né? Não tinha um armamento pesado. Apesar de eles estão em maior quantidade, era contra canhões, era armas de governo federal, era tropas mesmo de governo federal. Então a população local foi praticamente exterminada. Foi chocante até para os jornalistas da época. Euclides da Cunha, que era jornalista, escreveu Os Sertões, né, que ficou muito conhecido e é muito lido, e fala muito bem dessa época, a época que eles vivem. Foi justamente isso, né? Para ele ficou chocado porque foi um massacre, foi um extermínio mesmo da população. Os poucos que sobreviveram, que foram poucos mesmo, foram aprisionados, talvez alguns fugiram, né? Com certeza deve ter alguém que deve ter fugido, mas realmente foi um massacre. E isso chocou e ele publicou no Estado de São Paulo, que era o Jornal do Estado de São Paulo, Os Sertões, que virou um livro e hoje é um dos principais livros históricos e da literatura também, que fala sobre esse momento de Canudos. No mais, gente, o que é que eu posso contribuir com isso, né? Em 1897 acaba o conflito, nós vamos ver outros conflitos por aí, mas o que é que eu posso contribuir com vocês? É nesse momento da República que as pessoas estão tentando sair dessa condição de pobreza, né? Quando a população está pobre demais, olha, que desigualdade social que o povo estava vivendo. Quando as pessoas elas estão em uma extrema desigualdade social, tem um momento que elas respondem mesmo, né? Mesmo a maioria sendo analfabeto, mesmo a maioria não sabendo de seus direitos, não sabendo alguns nem sabiam o que era uma república, né? Mas eles sabiam que a condição que eles estavam vivendo não era certa, né? Então todo mundo nasceu para ter pelo menos um mínimo de dignidade. Nós nascemos para ter pelo menos um mínimo de dignidade. Não estamos dizendo que a vida é fácil, né? Que a vida vai ser um conto de fadas. Mas nós sabemos que toda pessoa tem direito à liberdade, que toda pessoa... Aí vem a nossa Constituição. Leia o artigo 5º, né? Leia os primeiros artigos, que são base para todas as pessoas. Todo mundo tem direito à educação. A educação, ela liberta a pessoa, né? A educação faz a pessoa se conhecer muito, muito além, né? Os direitos dela e tudo. Então, todo mundo tem direito à liberdade, todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito à saúde, no mínimo para comer, nós temos esse direito, nós temos que ter direito à moradia. Então, eu entendo perfeitamente por que essas pessoas se reuniram. A pobreza, a fome mata, sabe? O desemprego é triste, é muito triste, mas a fome, ela mata verdadeiramente. Então as pessoas viam os seus filhos, a mortalidade infantil era muito alta nessa época, então a mãe não tinha nem leite no peito para dar para os seus filhos, né?
os seus filhos morrendo de fome. Não é à toa que a gente vai estudar sobre a Semana da Arte Moderna, e aí eu não lembro se foi Portinari, eu não lembro qual era o autor, eu vou deixar na descrição, né? É o pintor dos retirantes. Você vê ali as pessoas do sertão, as crianças tão magrinhas, e isso é uma realidade que ainda atinge muitos países do mundo, né? É uma realidade do mundo, a fome ela mata. Então, que a gente possa ter esse olhar, né? Que a gente possa ter esse olhar de que a desigualdade social não é natural, ela pode ser diminuída. Tem países que tem os pobres têm uma qualidade de vida, pelo menos o mínimo para sobreviver. Não precisa você ter uma ostentação, né? Uma ostentação, mas o mínimo para sobreviver, acho que isso é uma questão de humanidade. Então, obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos ter outras aulas, outro vídeo para a gente trabalhar um pouco as atividades. Nós vamos falar, né, de contestado, nós vamos falar, deixa eu lembrar aqui, de sedição de Juazeiro, Padeciço, vamos falar do cangaço. Então, eu espero que a gente possa retornar com as aulas presenciais. Mas se por acaso a gente não conseguir voltar com as aulas presenciais nesse momento que nosso país está passando, nós vamos continuar aqui tendo esse contato pela internet, pelas videoaulas, né? E o cangaço, gente, eu quero conversar com vocês sobre o cangaço, porque é um tema muito interessante e é algo mesmo do Nordeste. Eu sou do Maranhão, então eu amo o Nordeste, eu amo o lugar que eu vivo, que eu moro. E é muito bom quando a gente consegue reconhecer as características culturais do nosso lugar, do nosso país, do nosso estado. Então, até a próxima aula, se você gostou, né? Assista mais vezes, compartilha com seus amigos e obrigada pela atenção.